Gente, se tem alguém aqui que por acaso não conheça o Paulo Erlich, ele é. Deixa eu apresentar rapidamente ele para vocês, tá? Ele é consultor, facilitador em mentoria autêntico e em liderança mentora. Além de ele também atuar, né, como mentor autêntico, ele também forma mentores e líderes mentores. Inclusive, eu sou aluna, né, do Paulo. Fiz o curso dele, a formação em mentoria autêntico, e recomendo, inclusive, para quem tiver interesse. Ele tem mestrado em gestão empresarial e no mestrado dele, a dissertação dele foi sobre mentoring, né, Paulo? E ele foi orientado pela doutora Sônia Calado Dias, que foi pioneira dos estudos superiores de mentoring aqui no Brasil. Então, o Paulo, ele é um dos pioneiros aqui no Brasil, aqui no país, na criação, aplicação e compartilhamento de um método exclusivo para mentoring. É o próprio método dele que ele desenvolveu e que ele nomeou Mentoring Autêntico. Ele é apaixonado pelo que faz, isso a gente percebe nas aulas, conversando com ele. E ele fala que ele abraçou o mentoring como um propósito de vida. Aí tem uma informação super importante também aqui. O Paulo, ele é recifense, igual eu. Para quem não sabe, também eu sou recifense, né? Mas eu moro aqui no Rio, esse ano vai fazer 11 anos. E o Paulo também é recifense. E quando o recifense encontra outro recifense, aí o bairrismo desce, né? Só que o Paulo hoje, ele mora em Portugal, né, Paulo? Em Portugal. Há quanto tempo já você está em Portugal? Tem 7 anos. 7 anos. Aí volto. Beleza, então vamos lá, Paulo. Vamos lá. Tem alguns mitos, né? Tem algumas confusões com relação ao que é mentoring. Então, antes da gente entrar na aplicação da liderança, eu queria que você conceituasse para o pessoal o que é de fato mentoring. Vamos lá. Assim como no coaching, até na psicoterapia, existem várias linhas, né? Então tem várias definições. Quando eu comecei a estudar isso, fiquei maluco, porque a quantidade de definições existiam. Então, assim, o que eu sigo é o que eu vou dizer, tá? Então, mentoring é um processo que acontece no relacionamento em que uma pessoa que tem mais experiência numa determinada área do que uma outra pessoa, ela, digamos, conhecimento e experiência, né, que eu chamo de bagagem. Então, a pessoa tem mais bagagem que a outra numa determinada área, ela ajuda essa outra pessoa a crescer, né? Aqui eu tenho um mentor, aqui eu tenho um mentorado. Então, o mentor tem uma determinada bagagem, não precisa saber ser o sabichão, não, basta ter mais bagagem do que o outro. Então, ele ajuda esse indivíduo também a adquirir essa bagagem, né, de conhecimento e se tornar maduro naquela área, naquela atividade, naquele saber, né? Isso se dá, para mim, necessariamente através de relacionamentos. Então, portanto, não há essa história de dizer que eu bati um papo de 2 horas com uma pessoa que eu nem conhecia e eu fui mentor dela. Esse é um dos grandes enganos que existem, né? Relacionamento. Confunde-se mentoring com consultoria, confunde-se mentoring com treinamento, confunde-se mentoring com técnica de vendas, a internet está cheio disso, né? Confunde-se mentoring com muitas coisas, até que não tem nada a ver, né? Você falando isso me lembrou, porque a internet também está cheia de vendendo mentoria em X. E aí, quando a gente vê o serviço, a mentoria, na verdade, são aulas, né? Que a pessoa... são aulas que dá para um grupo e chama de mentoring. Você Então, considera isso também como mentoring ou não? não. Bom, veja bem. Dentro do mentoring cabe tudo. Tudo que você tiver de conhecimento e experiência, você pode passar das mais diversas maneiras para o mentorado. Mas, por exemplo, só dar uma aula não é mentoring. Só dar um conselho isolado não é mentoring. Só dar uma dica isolada não é mentoring, né? Até ser referência para o outro não significa ser mentor. Isso isoladamente. Então, essas coisas isoladas não constituem mentoring, né? O mentoring existe quando você estabelece um relacionamento mentor-mentorado, o mentor dá dicas, orienta, treina, mas também protege o indivíduo para ele não fazer bobagens. Ele tem uma atitude de acolhimento em relação ao outro, né? O verdadeiro mentor, ele tem que ter acolhimento, né? Você tem que gostar de gente para fazer isso. Você tem uma atitude de escuta profunda. O processo de aconselhamento não é dizer logo, diante de um problema, dizer logo ao indivíduo o que é que ele tem que fazer, trabalhar para que o
o seu mentorado consiga, né, fazer brotar aquela solução. Isso é o preferencial. Claro que, se não tiver jeito, você vai dizer. Mas, né, você tem que... Para desenvolver alguém, eu preciso fazer essa pessoa ter insights. Então, prioritariamente, eu faço assim. Ser mentor é ter também a consciência de que você é uma referência para ele. Ele vai se espelhar em você. Mas fazer cada coisa dessa isoladamente não significa ser mentor, entendeu? Ser mentor tem basicamente esse conjunto. E algumas outras coisas que, a depender da qualidade da relação e do desenvolvimento do mentorado, outras coisas poderão acontecer também. Mas o básico do mentoring é exatamente isso que eu disse. Orientar, É proteger. caminhar junto, né? Exige uma caminhada aí. É uma caminhada, né? Então, você começa um processo. Existe o mentoring informal que nós temos a partir das nossas famílias, nas nossas escolas, com os nossos mestres. Assim, nós encontramos mentores informais na vida. Mas o mentoring que a gente ensina é um mentoring estruturado, formal, em que a gente mostra aos indivíduos, você passou por isso, você conhece o que é cada atitude e cada comportamento que caracterizam o mentor. Então, não é uma coisa isolada. Só acolher uma pessoa não faz ninguém um mentor. Dar um conselho não faz ninguém um mentor. Agora, todo esse conjunto de coisas acontecendo ao longo de um tempo, não é? Relacionamento de forma qualidade. intencional. De né? forma intencional, isso aí é o mentoring informal, né? E é o mentoring que eu chamo de autêntico verdadeiro. E esse autêntico tem dois sentidos, né? Eu uso essa expressão para o meu método, porque o mentoring significa, primeiro de tudo, que esse é de verdade mesmo. Não é mentor de mentirinha, não é mentoring de mentirinha, é o mentoring verdadeiro. E o segundo é que eu defendo que o segundo sentido da palavra autêntica é que eu defendo que o mentoring seja feito com autenticidade. Que você fale com o mentorado da maneira como você conversa com um amigo, com um colega. Então, não precisa criar uma figura, imagem autoritária do mentor, que eu sou bom nisso. Nada disso. Ou neutra, né? Seja você. Dê preferência a uma relação igualitária entre você e o outro, mesmo que você saiba muito mais do que ele. Então, é nisso que eu faço residir o sentido de autêntico também. E acho que uma grande dúvida que ainda existe, né, para a gente entrar na liderança é qual seria a principal diferença entre mentoring e coaching? Bom, isso aí a gente precisaria de uma hora e pouco para explicar isso com detalhes. Mas se eu pudesse sintetizar, ou talvez escolher a maior distinção, eles se confundem realmente. Né? São dois processos de desenvolvimento, exigem acolhimento, exigem escuta, a gente usa as perguntas profundas e tal. Tudo isso faz o mentoring ser confundido com coaching, não é sem razão. Mas há uma diferença básica, né? Que no mentoring, a bagagem que é oferecida do mentor para o mentorado, principalmente, é aquela experiência que ele tem numa área específica. Então, eu sou mentor em liderança, sou mentor em carreira, sou mentor em medicina, sou mentor, né, em arquitetura, depende da área em que você tem essa bagagem. No coaching, a bagagem que o coach traz, claro que ele traz uma experiência, pode trazer uma experiência de vida, uma coisa, mas o coaching tem uma bagagem de ferramentas. O coaching é muito ferramental, né? E o mentoring não é. O mentoring usa pouquíssimas ferramentas. A coisa mais importante, mais densa, é a própria bagagem, a própria, digamos, o próprio conjunto de saber e de experiência que o mentor tem. No coaching, é uma quantidade grande de ferramentas muito boas, né, que o coach aprende e, no momento em que ele está conversando com o mentorado, para cada circunstância, ele vai e aplica uma ferramenta. Claro que há linhas de coaching mais abertas, que se parecem muito com o mentoring, mas o básico do coaching é isso. Então, eu poderia resumir dizendo o quê? Me fale se para você isso estaria correto. Eu poderia resumir dizendo que na mentoria, de modo geral, na mentoria, o mentor necessariamente precisa ter conhecimento naquele assunto que ele vai trabalhar. Já no coaching, o profissional coach não necessariamente precisa ter o conhecimento. É isso? Perfeito. Se tiver, melhor ainda. Sim. Tanto que, quando eu era coach, que eu comecei com coaching também, quando eu era coach, diante de mim estava um mentorado, um coach, que estava tratando, que era de uma área em que eu tinha experiência, o processo normalmente derivava para mentoring. Começava daquela forma mais instrumental, eu chamo até de um pouco mais fria do coaching, né? Mas
quando eu tinha a oportunidade de E estar se diante de uma colocar. pessoa que está passando por uma situação pela qual eu já passei, dentro de, por exemplo, eu era mentor em liderança. Hoje eu faço mentoring para meus ex-alunos, na verdade, eu sou mentor para mentores. Mas eu estava ali diante do indivíduo, estava passando por uma situação de liderança que eu conhecia. Então, muitas vezes eu tirava as ferramentas, deixava de lado, digo, agora eu vou lhe falar o que aconteceu comigo. Pai, começava aquela conversa. E, sinceramente, dentro desses momentos, primeiro, eu me sentia muito mais à vontade, e segundo, eu achava que aquilo tinha muito mais efeito. Então, foi por isso que eu resolvi, sabe, saindo aos poucos do coaching, que é fantástico, mas eu fico muito mais à vontade sendo mentor. Que legal. Agora me fala, por que o mentoring é uma ferramenta poderosa para a liderança? Porque, principalmente na linha que eu sigo, porque o mentoring é uma coisa que exige relacionamento de qualidade, principalmente por isso. E é o que falta nas lideranças. No mundo inteiro, isso não é uma questão do Brasil, não. No mundo inteiro, o padrão de liderança ainda é manda quem pode, obedece quem tem juízo, comando e controle e tal. Então, assim, quando a gente assenta o processo de mentoring, principalmente o mentoring autêntico, numa relação, se não houver uma relação de qualidade, não adianta processo, ferramenta, método, isso não se desenvolve. Então, a base da liderança é a relação de qualidade. Então, assim, acho que essa é a questão fundamental. O mentoring torna a liderança mais eficaz porque ele faz a relação líder-liderado essa relação mais humana, mais igualitária, mais de gente para gente. E não Genuína, top-down o né? tempo todo. Não é top-down o tempo todo. E assim, é muito legal você estar trazendo isso, só que algumas pessoas podem pensar assim, mas esse negócio de relacionamento, eu não quero ser melhor amigo do meu liderado. Não precisa ser amigo. Não, vamos deixar claro para essa galera que de repente, quando escuta a palavra relacionamento, acha, né, que é algo, sei lá, mais íntimo, alguma coisa assim. Vamos deixar claro, né, para essa galera que esse relacionamento é como você falou, sair um pouquinho o tempo todo desse top-down e a gente ganha engajamento, né, Paulo, com isso. Claro. Então não é ser bonzinho, é ser Não, estratégico, né, não tem Paulo? nada a ver com ser bonzinho, não. O líder mentor, como eu chamo, o líder mentor, ele pode exercer todo o seu poder, mas isso não é prioritário para ele. Prioritário é estabelecer a relação de qualidade sem necessariamente ser bonzinho, passivo, molenga, como dizem, né? Isso. Não é isso, não é isso. É o seguinte, se você pergunta a qualquer pessoa que líder você gostaria de ter, como seria o comportamento dele com você? Todo mundo vai dizer, eu quero uma pessoa que me trate bem, que me trate como gente. Então trate o outro como gente também. É simples isso, eu não sei por que mistificam tanta coisa, falam tanto. São milhares de horas gastas para definir uma coisa que é tão simples, gente. Trate gente como gente. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Respeitar, Exatamente. acolher, escutar. É isso. Exatamente, porque nós somos gente, né? Somos seres humanos. E aí, ó, o Giba tá colocando aqui o comentário relacionamento de respeito e de escuta, É isso. exatamente. É que a gente, dentro do mentor, a gente chama de acolhimento, né? O respeito está dentro do acolhimento. E a escuta, você se postar para efetivamente, escutar ativamente, escutar profundamente, escutar empaticamente o outro, né? Ter vontade de fazer isso. Agora, Perfeito. precisa ter vontade de ser assim, né? Quem não é assim, para mudar, precisa ter vontade. Por isso, quando eu entro nas empresas para fazer programa de desenvolvimento de líderes e mentores, eu pergunto, essas pessoas querem mudar? Se elas não querem, eu não vou fazer o trabalho. Entendeu? Você só pode mudar quem quer mudar. De dentro para fora. E aí, já pegando um gancho disso, então, quais seriam essas principais características de um bom líder mentor? Bom, líder mentor, ele tem. Bom, vou tirar o lado técnico da área dele, em que ele é líder, né? É um líder que tem as características do mentor. Ele acolhe, ele escuta, ele desafia o outro com perguntas, ele é preocupado com o desenvolvimento do outro, ele tem consciência de que é um modelo, é uma referência para cada elemento da equipe, para a equipe como um todo. Ele não esconde o que sabe, o conhecimento dele ele passa, ele não tem medo de ser passado para trás porque está oferecendo conhecimento para os outros. Ele chama os indivíduos quando um liderado não faz a coisa da maneira esperada, ele dá um feedback construtivo, ou seja,
o liderar sai dali sabendo que cresceu, né? Aquilo que ele fez de errado não vai fazer mais, já sabe como é que faz o certo, não se sentiu ameaçado, não se sentiu criticado. Então, assim, ele cria um clima, na verdade, relacional, que é o que eu digo, olha, a base é a qualidade do relacionamento. Então, ele cria um clima relacional que permite, né, ele agir como colega. Colega. Ele é um colega. É esse que é o clima. E o mais bacana disso é que a mágica, eu brinco, né? Eu chamo de mágica, que a mágica, assim, dessa liderança mentora acontece quando o líder se comporta dessa forma, como você trouxe, e aí o engajamento dessa equipe aumenta, assim, de uma maneira supernatural e de uma maneira gigante, né? E não é só o engajamento da equipe em relação ao líder, né? É dos membros da equipe entre si, porque é um bom exemplo, o exemplo positivo que ele está dando. Né? Do mesmo jeito que um líder carrasco espalha esse mau humor, essa má vontade e tal para a equipe toda, quando ele dá um exemplo positivo, né? As coisas positivas também contaminam positivamente. Né? Então, elas, sabe, isso, o clima que se cria é fantástico. É Perfeito. fantástico. Agora, assim, eu já dando palestras em empresas sobre isso, a pessoa pergunta, onde é que você já viu isso? Imagina, né? Onde é que você já viu isso? Eu digo, bom, por acaso eu fui um. Eu vi na minha vida. E eu não comecei sendo um líder mentor, não. Eu nem sabia o que era isso. Né? Na verdade, eu comecei a ser líder com apenas 20 anos, né? Não tinha nenhuma noção de que fosse liderança. O que é que eu fazia? A velha capa, máscara de autoridade. Aqui quem manda sou eu, você tem que me obedecer. Papai, era assim. Que Até que provavelmente era o que você via, né? No seu dia a dia. o Eram os reflexo que eu tinha, exemplos. né? Né? Porque de onde é que vem assim, é uma concepção que eu tenho de que assim, os modelos mais primitivos de uma liderança numa estrutura mais formal no modelo militar. Mas no modelo militar, as pessoas estão sendo preparadas para a guerra, meu amigo. Eu não estou vivendo uma guerra ali no dia a dia com a equipe. Eu não preciso falar daquela maneira e dizer tem que seguir exatamente o que eu estou dizendo, se não seguir vai ser punido. Né? Então, assim, então comigo aconteceu isso. Graças a Deus, eu permiti que os meus valores que eu recebi da família, da minha educação, os meus valores superassem essa máscara da minha insegurança inicial como líder. E eu terminei sendo uma coisa que mais tarde, quando eu comecei a estudar, eu descobri que eu tinha sido um líder mentor. Então é muito fácil para mim falar, porque eu trouxe isso dentro de mim, né? Que eu faço. Um dia, eu estudando, eu disse, puxa, eu fui isso, eu não sabia que tem esse nome, né? A coisa Legal. Você aconteceu está trazendo assim. uma coisa muito bacana, que você começou de uma forma intuitiva, Exato. né? E aí foi quando conheceu a estrutura, o método, a metodologia e começou a aplicar. E aí, eu vou aproveitar então o gancho também para alguém que de repente, Paloma, eu sou líder, mas eu não fiz nenhuma formação em mentoring, mas acho bacana, me interesso. Por onde que eu começo? Para eu ser um líder mentor, sair da intuição e ser mais intencional. Por onde começar? Bom, se você não quiser fazer um curso, participar de um programa de liderança, a primeira coisa é a seguinte: conheça o que é ser um mentor. Conheça o que é ser um líder mentor. Então, você vai na internet, você vai encontrar isso. Né? Se quiser ver meus vídeos, tudo bem. Ler meus e-books, tudo bem. Está tudo aí oferecido lá no meu site. Muito bem. A segunda coisa é você ter feedback das pessoas. Você tem aqui o que é que significa ser um líder mentor e você tem aqui o que é que as pessoas pensam de você como líder. Então, você estabelece uma comparação. Né? E, claro, você se Opa! autoavalia também. Então, tem aqui, olha, agora eu sei o que é, pelo menos teoricamente, um líder mentor. Agora eu vi a opinião dos meus liderados, né? E recebi os feedbacks e dizem que eu sou assim, assim, assim. Então, o que é que existe de diferente que você pode melhorar? Faça um plano e desenvolva-se em cima disso. São questões comportamentais, não são questões técnicas. São 100% provavelmente soft skills. Entendeu? Então você muda o que for preciso, se tiver vontade de mudar. Perfeito, perfeito. É de dentro para fora sempre. E assim, gente, eu realmente recomendo que para quem tiver se interessar pelo tema, estiver buscando, entra no site do Paulo Erlich, entra no Instagram, esse Instagram que ele está usando agora. Vocês podem acessar, podem seguir, porque são conteúdos realmente embasados, tecnicamente
bem escritos, enfim. Então, na internet tem muita coisa, né? Tem muita coisa sobre muita coisa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nas fontes que a gente busca. Então, eu recomendo aí o Paulo Erlich para vocês consumirem, né? Ele tem bastante material gratuito também. Ele tem, inclusive, um podcast no Spotify, né, Paulo? Como é que é o nome mesmo? Podcast do Mentor Autêntico. Podcast do Mentor e Autêntico. Então, quem se interessar também, procura lá no Spotify, segue esse podcast, porque são conteúdos que valem a pena. E a hora voa, né? A gente já está chegando no final. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, que agora eu tô sempre fazendo para todos os meus convidados. É a última pergunta. Paulo, se você pudesse dizer uma frase, um conselho, uma orientação que, na sua opinião, todo líder deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, qual seria? Eu diria que, sendo uma vez na vida, tem que ser uma coisa assim, definitiva. Eu diria o seguinte: a sua autoridade já está escrita no seu crachá. Você não precisa exercer isso o tempo todo com seus liderados. Então, dê preferência a uma relação igualitária e só use a autoridade quando for preciso. Era isso que eu diria. Eu vou repetir essa parte que eu achei genial. Dê preferência. Repete aí, Paulo. A uma relação igualitária, de colega, de pares. Não é? E só use a use a sua autoridade se for necessário. Se for necessário, use mesmo. Até, tchau, amigo. Até isso. Sim. Mas a preferência tem que ser por uma relação igualitária, porque é aí que você vai conquistar as pessoas. E é aí que vai gerar conexão, e é aí que se gera mais resultado. E assim, gente, isso é pesquisas que mostram, tá? Não são os ursinhos carinhosos que falaram, não. É importante deixar claro. Paulo, muitíssimo obrigada, meu querido, pela sua generosidade em ter parado seu tempo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que agregou muito ao pessoal que está ouvindo. E espero revê-lo, né, em outros momentos. Estou à sua disposição. Obrigado a todos que estão aqui e aos tantos que vão assistir isso depois. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.